O ensinamento desta manhã está ligado a este livrinho que se calhar alguns de vocês já conhecem. Alguém já conhece este livrinho? Pode pôr o braço no ar. Afinal, ninguém conhece muito. Então vou explicar assim rapidamente. Este livrinho recolhe o que é que está aqui dentro. Então, sobretudo, a parte, digamos assim, mais importante são 605 mensagens que Nossa Senhora deu a um padre chamado Stefano Gobbi, um padre italiano que morreu há poucos anos. Morreu em 2011. Em 2010 ele veio ao Porto, eu ainda lá fui com a Joana e tivemos numa igreja do Porto com ele. Ele nasceu em 1930, portanto durou 81 anos. Era um sacerdote que era lá em Itália disse vice-parco, aqui diz vigário paroquial. Era vigário paroquial de uma diocese, de uma paróquia da diocese de Roma. A diocese de Roma é a diocese do Papa, como sabem. Está aqui a fotografia dele. E ele, a partir de 1973, começou a receber mensagens de Nossa Senhora sob a forma de locução interior, ou seja, uma voz dentro. Começou a ouvir a voz de Nossa Senhora e Nossa Senhora serviu-se dele para fundar o movimento sacerdotal mariano, que é um movimento que se divulgou, que se difundiu muito em todo o mundo, nos 5 continentes, e a vida dele foi andar de continente em continente, no fundo a levar as mensagens de Nossa Senhora, os pedidos de Nossa Senhora para os nossos tempos. Não foram aparições, foram locuções interiores, duraram de 1973 até 1997. Foram 25 anos. 25 anos. Portanto, a última locução interior, que está aqui, foi em 1997. Ele depois morreu em 2011. Ainda teve vários anos, sem já ter mais mensagens, digamos assim. Este livrinho recolhe as mensagens todas. Há uns mais antigos que são mais curtos, porque enquanto não havia, à medida que havia mais mensagens, portanto, quem é pegar num livro vê, mas este é mais pequeno. É mais pequeno porque provavelmente, se for antes de 1997, não tem todas. Ainda continuava a haver. Portanto, nós temos aí 2 ou 3, são todos de tamanhos diferentes. O que é há de interessante nisto? Primeiro, assim, 2 ou 3 notas que eu penso que é importante por causa da credibilidade. Porque nós podíamos dizer, mas eu sei lá se isso é verdade. Primeiro, isto é um sacerdote católico, da Igreja Católica, da diocese do Papa. É doutorado em teologia, portanto é uma pessoa que conhece a fé, não é uma pessoa ignorante do que é que a Igreja ensina, o que é que está na Bíblia, sabe muito bem, doutorado em teologia. Este livro tem imensas... Para um sacerdote publicar um livro, supostamente é preciso uma autorização da Igreja sobre temas de fé, não é? Se for um livro sobre culinária, não é preciso. Mas se for sobre temas de fé, é preciso uma autorização. Este livro tem as várias autorizações, tecnicamente chama-se o imprimatur, que literalmente significa imprima-se. É uma ordem, é uma autorização para... Pode imprimir-se. Então, deste livro há dezenas de imprimaturs de vários cardeais, etc, etc. Ou seja, de pessoas muito de grande responsabilidade. O movimento sacerdotal mariano, que Nossa Senhora fundou através do Padre Gobbi, tem mais de 400 bispos. Portanto, não é uma coisa pequenina, é uma coisa grande. E tem mais de 100.000 sacerdotes. Portanto, é uma coisa grande. Estamos a falar de uma coisa grande, como eu dizia, estendeu-se nos 5 continentes. O Papa João Paulo II, depois de ter sido eleito Papa, tinha o hábito de convidar todos os anos o Padre Gobbi para ir à missa no Vaticano com ele, em dezembro. Então, tudo isto está neste livro. O Padre Gobbi conta várias coisas. Há muitas fotografias no fim dele com os bispos e com os papas e com os cardeais, e etc, etc. O Papa João Paulo II todos os anos o convidava. Em dezembro, isto durou durante 10 anos, o Padre Gobbi, para saber como é que estavam a correr as coisas. Pronto, isto para saberem um bocadinho acerca da história, de como é que este livro
apareceu. Não é? Portanto, Nossa Senhora começou a falar, começou cá em Fátima, tudo começou em Fátima, na Capelinha das Aparições, e, portanto, está tudo muito ligado à mensagem de Fátima, ao Coração Imaculado de Maria, etc. Hoje, a minha ideia era, até posso ler, eu guardei aqui, antes de começar, o Padre Gobi conta, aqui no início, ou penso que está aqui, como é que o Papa João Paulo II o convidou, diz ele: após 6 meses da sua eleição para Sumo Pontífice, em 26 de abril de 1979, João Paulo II convidou-me para concelebrar na sua capela particular no Vaticano. Ou seja, 6 meses logo a seguir, o Papa João Paulo II convidou-o para concelebrar na sua capela particular no Vaticano por uma dezena de anos. No mês de dezembro, participei na concelebração com o Santo Padre e informava-o sobre o desenvolvimento do movimento sacerdotal mariano e dos cenáculos que fazia em toda a parte do mundo, recebendo do Papa conforto, encorajamento e a sua bênção apostólica. Durante um desses encontros, um padre que me acompanhava lhe dizia que eu era vice-parco de uma paróquia de Roma. Vice-parco em português seria vigário paroquial. Então, o Papa João Paulo II, indicando-me com a sua mão, disse: a tua paróquia é o mundo inteiro. Apontando para ele. Pronto, isto para perceberem que era uma pessoa querida do Papa e acompanhada pela Igreja. E por isso, isto devia chegar para nós termos... Este livro não se vende, também é outra coisa, é uma coisa que se oferece, é sempre oferta. Mas é uma coisa interessante conhecer estas mensagens de Nossa Senhora tão atuais. Né? Isto tudo aconteceu há pouco tempo, as últimas mensagens são de 97. Né? Portanto, podemos dizer que está a sair do forno, né? Quentinho. E hoje queria meditar convosco sobre uma... assim, as coisas mais essenciais nós já conhecemos, da mensagem de Fátima, o terço, a consagração ao Coração Imaculado de Maria, etc, etc. O que sobressai, se calhar, mais as novidades nestas mensagens é a clareza com que Nossa Senhora fala dos tempos em que estamos a viver e das provas que vamos passar. E, pronto, muita coisa, diz muita coisa muito clara. Não é? Só não vê quem não quer. Que nós também vemos com os nossos olhos, mas ajuda muito, não é? A ver como Nossa Senhora descreve com muita precisão tudo o que estamos a viver hoje. Eu pensei ler-vos uma mensagem de 1992, portanto já lá vão 24 anos, 25 anos, imaginem, né? E o que nós estamos a viver hoje é exatamente o que está aqui escrito, é impressionante. Né? Em 92 não era tão claro como é hoje, mas hoje vemos muito claro. E depois, se sobrar um bocadinho de tempo, leio também a última de todas, a de 97, com que terminaram. Mas não sei se vai dar. Então, vou começar, para não perder o balanço, porque gostava de fazer alguns comentários, se bem que o mais importante é o que Nossa Senhora diz. Nesta mensagem, aviso já, Nossa Senhora cita muitas partes da Bíblia. E depois eu aviso, é muito bonito, porque são mesmo muitas. Tem para aí umas mais de 10 citações da Bíblia. Portanto, é quase como uma catequese bíblica que Nossa Senhora faz. Então, o número da mensagem, se depois alguém quiser ver lá em casa, ou procurar na internet, ou assim, é o 486. A data é de 31 de dezembro, portanto, o último dia do ano, de 1992. Foi dada em Itália e disse... o título que deram a esta mensagem foi O Fim dos Tempos. E então passo a ler. Diz Nossa Senhora: deixai-vos educar docilmente por mim, filhos prediletos. Nesta última noite do ano, recolhei-vos em oração e na escuta da palavra da vossa Mãe Celeste, profetiza destes últimos tempos. Aqui faço já uma pequenina nota, um pequenino comentário. Nossa Senhora fala dela como profetiza destes últimos tempos.
E não há dúvida, Nossa Senhora tem sido um dos instrumentos privilegiados de Deus para preparar o mundo para os tempos que estamos a viver. Nossa Senhora aparece em todo lado. Não há assim tantos homens que sobressaiam nisto. É sobretudo Nossa Senhora. Graças a ela é que a Igreja e o mundo estão mais ou menos a par do que aí vem e do que estamos a viver. Continua Nossa Senhora. Não passeis estas horas no barulho e na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento, na contemplação. E Nossa Senhora diz isto porque na passagem do ano normalmente é festa, não é? É um tempo assim de festa. Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura que indicam já estar próximo o seu glorioso retorno. Nossa Senhora diz o que é que vai fazer nesta mensagem. Falar acerca dos sinais. Quero ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura. Estes sinais são claramente indicados nos Evangelhos, nas cartas de São Pedro e de São Paulo, e estão a realizar-se nestes anos. Portanto, nos Evangelhos, São Mateus, São Lucas, sobretudo, nas cartas de São Pedro e nas cartas de São Paulo, sobretudo na carta aos Tessalonicenses. E diz Nossa Senhora, o primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia. Então, o primeiro sinal que diz que Nossa Senhora que estamos a viver é a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia. No fundo, estes erros ligados à fé, podíamos dizer, das heresias. Hoje em dia populam muito, circulam muito várias heresias. Ou seja, o que é uma heresia? É uma verdade, ou é uma ideia que contraria a verdade que Deus nos disse. Deus disse que era Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu achar que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma heresia. Contraria o que Deus disse. E o que a Igreja propõe como sendo revelado por Deus. Deus revelou-nos que... E o que é a apostasia? Nossa Senhora fala da apostasia e fala-se muito hoje também da apostasia. A apostasia não é apenas... A heresia é negar uma verdade da fé. Por exemplo, o nosso credo tem 12 artigos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tem 12 artigos. Uma heresia é negar um artigo, por exemplo, dizer os anjos não existem. Isso é uma heresia. A apostasia é negar a fé como um todo. É pegar no credo e dizer, isto é tudo conversa fiada. Não acredito em nada disto. Isso é que é a apostasia. É rejeitar tudo o que Deus nos disse. Não só uma verdade, mas tudo. Hoje em dia acontecem as duas coisas. Há pessoas que, no fundo, já não querem saber da religião, da Igreja. Isso é a apostasia. É o deixar de lado tudo. Não quero saber mais disto. Há outras que, confundidas por as vozes que ouvimos no mundo, se deixam confundir sobre um aspecto. Por exemplo, há pessoas que a gente vão à missa e encontramos lá na igreja, mas que dizem, eu não acredito no inferno. Por exemplo, isso é uma heresia. Porquê? Porque Jesus falou mais de 20 vezes no inferno, no Novo Testamento. Portanto, se não acreditas no inferno, não acreditas em Jesus. Mas acredita no céu, e no purgatório, e no resto. Mas no inferno não acredita. Então, isso é uma heresia. Ou, noutras coisas. Foi só um exemplo este. Pronto, então Nossa Senhora diz, o primeiro sinal é a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia. Ou seja, quem começa, normalmente não se chega à apostasia num dia. Né? Quer dizer, é um processo. Normalmente começo-me a deixar confundir por estes erros que vagueiam por aí. E depois, ao pouco e pouco, já não acredito nisto, já não acredito naquilo, já não acredito, e às tantas acabo por virar as costas. Né? E mandar tudo para o lixo, entre aspas. Não é? Abandonar a fé. Cair na apostasia.
Continua Nossa Senhora. Estes erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos, que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. É forte esta frase, Nossa Senhora. Estes erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos, que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias baseadas em raciocínios humanos. Ou seja, são raciocínios humanos. Não têm fundamento na Palavra de Deus. Contraria a Palavra de Deus. Como dei o exemplo do inferno, podia dar tantos outros. Há célebres teólogos que ensinam que Jesus não é Deus, que Nossa Senhora não é Virgem, e por aí afora. Eu não sabia, Sr. Padre. Isto já acontece há 40 anos, 50 anos. Não é uma coisa de hoje. Que Jesus não está na Eucaristia. Teólogos supostamente católicos, que de católicos têm pouco. Portanto, infelizmente tudo isto aconteceu e continua a acontecer. E não é só teólogos que ninguém conhece lá não sei aonde, nos escondidos, numas ilhas. Não, alguns são bispos e cardeais. E deviam ter juízo, e nós temos que rezar por eles. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda a parte a grande apostasia. Podíamos resumir tudo isto em grande confusão doutrinal. Os tempos que vivemos são tempos de grande confusão doutrinal. Já ninguém sabe a quantas andamos, já ninguém sabe em que é que acreditamos. Por isso é que eu gosto muito de insistir sempre na importância de estudar bem a Palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Nós dizemos que somos católicos, mas não lemos a Bíblia, não sabemos o que é que Jesus disse. E conhecer bem o Catecismo da Igreja Católica. Com estes dois, com a Bíblia e o Catecismo, conseguimos sobreviver no meio da confusão em que vivemos, no meio da tempestade em que vivemos. Se não conhecemos a Bíblia, se não conhecemos o Catecismo, deixamos-nos confundir. Porque o padre disse que não sei o quê, o outro disse que não é bem assim, às tantas não saímos disto. Não é? Portanto, a única solução é, mas o que é que disse Deus? O que é que disse Deus? Deus disse isso. E o que é que a Igreja, como é que a Igreja interpreta a Bíblia nisso? Interpreta assim, há 2000 anos. Não é? Agora a história do casamento, podem comungar, não podem comungar. Ontem o Evangelho da Missa era São João Batista, cortaram-lhe a cabeça, não é? Porque dizia a Herodes que ele não podia viver com a cunhada, com a mulher do irmão. Quer dizer, esta discussão se os divorciados podem comungar ou não é tão estúpida, é sinal que mostra que não conhecem a Palavra de Deus. Não é? Então João Batista disse ao outro que não podia viver com a cunhada e agora já se pode. Não é? Os tempos mudaram e a Palavra de Deus muda. Jesus disse: quem deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. O marido que deixar a mulher e casar com outra, a mulher que deixar o marido e casar com outro, comete adultério. É claro ou não é claro, Jesus? O problema é que nós às vezes nem conhecemos que Jesus disse isto. Depois vemos os jornais e vemos a televisão e a nossa catequese, em vez de ser a Bíblia e o catecismo, é o que a gente vê no telejornal. E depois somos vulneráveis e depois as confusões vão entrando. E agora Nossa Senhora cita o Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Tomai cuidado. Isto é Jesus que diz no Evangelho de São Mateus. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos e hão de enganar muita gente. Surgirão falsos profetas que hão de enganar a muitos. Portanto, Jesus disse que no fim dos tempos vai haver confusão. Vai haver falsos profetas que vão enganar muita gente. E é o que nós vemos à nossa volta. Olha à tua volta e vê se não se tem cumprido esta palavra de Jesus. E na carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, São Paulo diz: o dia do Senhor, ou seja, a vinda de Jesus, não virá sem que primeiro venha a grande apostasia, diz São Paulo. Ou seja, antes de Jesus voltar, vai haver uma grande apostasia. Aquilo que eu já expliquei. Os homens, muitos cristãos, vão pôr a sua fé de lado. Vão virar as costas a Jesus. Olha para a Europa. Olha para Portugal, que sempre foi um país católico e hoje
Quantos portugueses vivem na graça de Deus? Quantos portugueses vivem os 10 mandamentos? Bem poucos. Nem sabem os 10 mandamentos. Quantos portugueses é que sabem quais é que são os 10 mandamentos? São Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E depois Nossa Senhora cita a carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro. E diz São Pedro: surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias perniciosas e hão de voltar-se até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão com eles uma vida imoral e, por sua culpa, a fé cristã será desprezada. Movidos pela cobiça, hão de enganar-vos com raciocínios erróneos. Falsos mestres que arrastam muita gente atrás deles para uma vida imoral. Pronto. Depois continua Nossa Senhora. O segundo sinal é o arrebentar de guerras e de lutas fraticidas. Como eu dizia, tudo isto foi em 1997 e como hoje isto tudo é mais evidente do que há 20 anos atrás. O segundo sinal é o arrebentar de guerras e lutas fraticidas que levam o predomínio da violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade. Ou seja, o amor vai arrefecendo nos corações. Ao mesmo tempo que se hão de tornar cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terremotos. Portanto, isto também é cada vez mais claro hoje. Guerras. Todos os dias ligamos o telejornal. Quem vê o telejornal, eu não vejo, mas eu vou ouvindo. Guerras em todo o lado. Não é? Guerra aqui, guerra ali. Quando acaba uma, começa outra. Resfriamento geral da caridade. A gente olha à volta e, de facto, vê que hoje em dia é a lei do salve-se quem puder. As pessoas antes ajudavam-se umas às outras. Aqui, em Lamego, a vida era muito diferente. Uma pessoa, se não tinha batatas, o vizinho ajudava. Ou se não tinha azeite. Hoje, ninguém dá nada a ninguém. É o salve-se quem puder. Cada um que se vire, como se costuma dizer. Nas grandes cidades ainda é mais evidente isto, não é? Há pessoas que morrem e ficam 3 semanas em casa, mortos. Só quando começa a cheirar muito mal é que alguém se percebe, aconteceu alguma coisa. Os vizinhos querem lá saber, não é? Só pelo cheiro é que percebem. Resfriamento geral da caridade. Tornar-se-ão cada vez mais frequentes as catástrofes naturais. E esta também penso que se torna mais evidente. Hoje em dia nós vemos, não é? Inundações, sei lá o quê. Não é? É verdade que sempre houve desastres deste género, mas não sei se foi com esta intensidade. Não é? Hoje em dia é mesmo cada vez que chuvas e neves é logo à bruta. Não é? O tempo está desregulado, todos vemos isto à nossa volta. Não há dúvida que estes fenómenos extremos são mais frequentes. Epidemias, agora temos aí o vírus do Zika, não é? Fomes, inundações e terremotos, enfim. Em 1997 Nossa Senhora dizia isto, hoje vê-se com uma maneira mais evidente, que tudo se tem cumprido. Depois ela cita o Evangelho de São Mateus. Jesus diz: quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça. Há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversas regiões. Tudo isto será apenas o início dos sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se resfriará em muitos. Esta frase tem-se tornado verdade no mundo em que vivemos.
O mal multiplicou-se tanto que o amor é cada vez mais pequeno no coração dos homens. Mas Deus salvará aquele que perseverar até ao fim. Continua Nossa Senhora. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Ou seja, os cristãos são duramente perseguidos. Nossa Senhora disse isto, como eu dizia, em 97. Hoje isto é tão evidente. No século XX, nunca foi o século em que, em toda a história da Igreja, nos 20 séculos de história da Igreja, morreram mais cristãos por serem cristãos. Nunca houve tantas perseguições aos cristãos como no século XX e agora continua, neste início do século XXI, continua sem diminuir, digamos assim. Vocês sabem, há vários países em que a perseguição é muito sangrenta. Como lá na Síria, com os extremistas islâmicos, no Egito, na Nigéria, aí morre muita gente. Há facada, com tiros, etc. Nos países ocidentais, supostamente mais civilizados, a perseguição não é menos, quer dizer, não é tão sangrenta, no sentido que não é nos cortam a cabeça, mas cortam-nos a liberdade e a voz de muitas maneiras. Portanto, nos países como os Estados Unidos, como na Europa, cada vez há mais cristãos que vão para a prisão porque não querem deixar os filhos aprender na escola que ser homossexual é que é bom. Então os pais vão para a prisão. Agora nos Estados Unidos houve uma senhora que recusou-se fazer um bolo, acho eu, para um casal gay e foi para a prisão. Portanto, estas são perseguições por serem cristãos. Cada vez é mais evidente. Agora a Hungria, graças a Deus, reagiu um bocado e a União Europeia criticou a Hungria por não aceitar os valores da União Europeia. Ou seja, a Hungria quer defender a vida, a família, e os outros não os querem deixar. Há uns anos houve um famoso político, digamos assim, italiano, que foi nomeado comissário para a família para a União Europeia. Não durou muitos meses. Correram com ele rápido. Porquê? Porque era católico. Simplesmente por isso. Enfim, os exemplos disto são imensos. Portanto, os cristãos são perseguidos por serem cristãos, no fundo, se quiserem, no mundo ocidental e nos mundos, e sobretudo no mundo em que há, e na Índia mesmo, por parte de hindus, não é só os muçulmanos. Os hindus também incendeiam templos, etc, etc, etc. Portanto, não é um mar de rosas. Morrem muitos irmãos nossos pela fé em Jesus, não é de vez em quando, é todos os dias. As estatísticas são impressionantes. Todos os dias. Havia um bispo destes da Síria que estava a dizer agora nestas entrevistas que ele no fundo estava orgulhoso do povo cristão, de quem ele era bispo, que deixaram tudo, não é? Deixaram as casas dele, o trabalho, tudo, porque são de Jesus. Simplesmente porque são de Jesus e não querem trair Jesus. Muitos deles foram martirizados. E este bispo dizia: eu tenho orgulho no meu povo, porque amam Jesus e estão a lutar pela fé. Tenho pena da Europa e dos países ocidentais, porque veem isto e não reagem. Não reagem. Ficam ali de braços cruzados, como se nada fosse. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Foi o que eu acabei de dizer. Entretanto, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos Papas, sobretudo do meu Papa João Paulo II, em levar a todas as nações da terra o anúncio do Evangelho. Portanto, o Evangelho chegou já a todo lado, podemos dizer. Já é difícil pensar numa terra onde ninguém tenha lá ido falar de Jesus.
Isto é importante, Sr. Padre? É importante porque sabemos que Jesus não virá antes de o Evangelho ter sido anunciado a toda a terra. E depois Nossa Senhora cita mais uma vez o Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados todos por minha causa. Então muitos abandonarão a fé. Odiar-se-ão e atraiçoar-se-ão uns aos outros. Entretanto, a mensagem do Reino de Deus será proclamada em todo o mundo e todos os povos deverão ouvi-la. E então virá o fim. Evangelho de São Mateus 24, versículos 9 até 14. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo Anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar Ele mesmo como Deus. E depois Nossa Senhora cita a carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e leva o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás e com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda a espécie de engano maligno para fazer mal. Portanto, o ímpio, o anticristo, aquilo que nós chamamos de anticristo, fará muitos milagres, revoltar-se-á contra tudo o que é santo e fará muitos sinais, falsos milagres, para atrair as pessoas, para convencer as pessoas. E depois Nossa Senhora cita o Evangelho de São Mateus: vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Quem lê, procura entender. Jesus cita o profeta Daniel, Nossa Senhora já vai citar mais à frente. Filhos prediletos, para compreenderdes em que consiste este horrível sacrilégio, literalmente a abominação da desolação, lede o que é predito pelo profeta Daniel. E agora, Daniel 12, 9 a 12. Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até ao fim do tempo. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá estas coisas, mas os sábios compreendê-lo-ão. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício quotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Até aqui a citação do livro de Daniel. Só aqui um pequeno parênteses. Daniel escreve na altura em que dominava a Terra Santa, era a altura do Império Grego. Alexandre Magno, todos nós estudámos isto na história, penso eu, teve um grande império, antes do Império Romano, e depois morreu e dividiu aquilo pelos seus generais, digamos assim. E o que é que aconteceu depois destas profecias, esta abominação da desolação? As profecias bíblicas, eu já expliquei isto em várias ocasiões, admitem muitas vezes mais do que uma realização histórica. Às vezes a mesma palavra cumpre-se mais do que uma vez. E com graus de perfeição maiores. Então, quando Israel estava sob o domínio do Império Grego, como tal, Alexandre Magno já tinha morrido e já era um dos generais do Alexandre Magno, Antíoco Epifanes. Nessa altura, eles puseram no altar do Templo de Jerusalém uma estátua de um deus pagão grego. Isto para um judeu era a coisa mais infame, era o maior sacrilégio que se podia fazer, um dos maiores, não é? Porque no templo Deus tinha dito que ia morar. Era o lugar, os judeus ainda hoje, em 2016, quando rezam, viram-se sempre para o templo.
Porquê? Porque o templo é o lugar onde está Deus. E quando a gente fala com alguém, não se vira de costas para essa pessoa. Vira-se para essa pessoa. E o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, depois de se purificar e longos rituais. Portanto, era o lugar mais sagrado da terra. Imaginem o que é. Os pagãos chegarem lá e no altar dos sacrifícios porem uma estátua, não sei que Deus pagão foi, mas Zeus ou não sei de quem. Não é? Imaginem. Era completamente impensável. Não é? Depois, no tempo de Jesus, não é? Tínhamos os romanos, como vocês sabem, não é? E depois Jesus também profetizou, neste fim dos tempos, a destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra, etc, etc. E é curioso notar que repetiu-se um pouco a mesma história. Tito destruiu Roma e, passado uns anos, outro imperador, que eu agora não me lembro o nome, romano, mas não, pouco depois, no século II, no lugar do templo, mais outra estátua pagã, no sítio mesmo, né? No tal sítio mais sagrado da terra, para os judeus, outro Deus pagão. Exatamente no sítio. Portanto, isto é uma coisa que não é que nunca aconteceu na história. A gente vê que se repete, não é? Que o demónio gosta disto. Gosta de insultar Deus desta maneira, digamos assim. E Nossa Senhora explica esta profecia. A Santa Missa é o sacrifício quotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda a parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia. Isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. Ou seja, Nossa Senhora já nos está a avisar qual é que vai ser o erro. Não é? E este erro, eu posso dizer, eu estudei teologia e vi o ambiente nos seminários e isto é verdade. Há pessoas que querem negar que a missa seja um verdadeiro sacrifício. É só uma ceia, é só uma refeição. Isso não é verdade, é uma heresia. É uma heresia. É uma ceia em que se oferece um sacrifício, que é o próprio Jesus. É o sacrifício do Calvário que se torna realmente presente sobre o altar. Assim será suprimida a celebração da Santa Missa. Frase clara e muito forte. Será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo Anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. Isto ainda não aconteceu. Graças a Deus, podemos rezar e devemos para que isto não aconteça, mas Nossa Senhora profetizou, não é? Como eu dizia em 97, que assim será suprimida a celebração da Santa Missa. E isto é o tal sinal profetizado por Daniel. E pensem bem o que será, se a vida já não é fácil hoje para os cristãos, não é? Em que a gente tem que andar cada vez mais escondido, não é? Andam atrás de nós. Imaginem o que é ter que aguentar sem a missa, sem a ajuda da missa. É bom para a gente aprender a valorizar que graça que é poder ir à missa. Às vezes, seu padre, não houve missa cá na terra. Então não fui. Né? Mas havia 2 quilómetros. Né? E imaginem o que é viver os 10 anos sem missa. O que seria de nós? Né? Como é que a gente ia ter força para aguentar? Portanto, valorizar mais. O demónio é esperto e quer tirar-nos a missa. Ele sabe que da missa vem toda a nossa força. E a gente pensa, isto não acontece, isto é impossível. Há menos de um século, há menos de 100 anos, no México foi proibido celebrar-se missa. No meu computador tenho lá uma fotografia, não é uma coisa, tenho uma fotografia de um padre que foi fuzilado por celebrar missa. 1920 e tal. Não fez 100 anos ainda.
Portanto, nós achamos, isto não é impossível acontecer. É possível, é possível. É possível. Não é? E aqui, na Guerra Civil Espanhola, não é? Também não foi há muitos anos. Mataram toda a gente, os bispos, os seminaristas, os padres. Portanto, não é impossível. Infelizmente, não é impossível e não é que não aconteça. Acontece até perto de nós. Noutras mensagens que eu também conheço, o céu diz que a missa vai desaparecer em vários lugares do mundo. Não dizem todos. Pode ser que a gente tenha a graça de ter missa. Pronto, pelo menos já temos padre. Mas se matarem, acabou-se a missa. Quer dizer, há outros, não é? Não sabemos como é que vai ser, mas rezar, dizer a Deus a graça de não ficarmos sem missa, ia ser muito difícil. Para não dizer quase impossível. O quinto sinal é constituído por fenómenos extraordinários que aparecem no firmamento do céu. Nossa Senhora cita outra vez São Mateus: o sol escurecer-se-á, a lua perderá a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E depois Nossa Senhora diz: o milagre do sol ocorrido em Fátima durante a minha última aparição pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se hão de cumprir estes acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. Depois cita o Evangelho de São Mateus: então ver-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Este sinal do Filho do Homem, que fala Jesus no Evangelho de São Mateus, muitos dos padres da Igreja, os primeiros padres, diziam que era a cruz, ia aparecer no céu a cruz. E eu já vi, não sei, uns 3 ou 4 lugares, várias cruzes que têm aparecido no céu, mas não é sugestão, não é, isto até parece uma cruz, é tão claro que incomoda. No outro dia vi uma fotografia nos Estados Unidos, se não me engano, de uma cruz perfeitinha, perfeitinha. Tão perfeita que eu dizia, é o céu azul e uma cruz no céu. Outra que me impressionou bastante foi na Rússia. Vi também um vídeo com uma cruz no céu da Rússia e estavam a comentar no telejornal, lá não sei aonde, e o senhor que estava a comentar estava a dizer: isto é o sinal que vem aí, Jesus. Portanto, até os jornalistas veem, não é? Só não vemos nós. É estranho, não é? Até os jornalistas, que nem vão estar à missa, mas eu digo: bom, isto é... só não vê que eu não quero, não é? E já contei também uma vez numa pregação, uma vez estávamos em Medjugorje e também estava o céu azul, 100% azul, não havia uma nuvem. Estava lá, havia... E na missa apareceu lá uma cruz, 2 risquinhos, pareciam aquelas coisas dos aviões, só que era só a cruz. Não havia aviões nem havia mais nada. Era tão bem acentuada. Exatamente. Toda a gente a tirar fotografias, etc. Portanto, como todas estas palavras têm cumprido, não é? Outras ainda faltam: com Cristo, o Anticristo, a abolição da Eucaristia, etc. Então, Nossa Senhora continua: meus prediletos e filhos consagrados ao meu coração imaculado, quis esclarecer-vos sobre estes sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão a realizar-se nos vossos dias. Portanto, Nossa Senhora abriu-nos os olhos. Era a tal história: se nós conhecêssemos bem a Bíblia, não era preciso isto. Mas nós temos e não lemos. E lemos e não vemos, às vezes, não é? Portanto, lá foi ela, com muita paciência. O ano que se encerra e aquele que se abre fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, se multiplicam as guerras, sucedem em muitos lugares catástrofes naturais, se intensificam as perseguições, o anúncio do Evangelho é levado a todos os povos, fenómenos
extraordinários acontecem no céu e se aproxima cada vez mais o momento da plena manifestação do Anticristo. Em algumas aparições, Nossa Senhora diz: o Anticristo já cá está, já está vivo, ainda não se manifestou. Convido-vos, então, a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade. Deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei, precisamente para estes últimos tempos. É muito bonito. Nossa Senhora diz que o lugar onde nós estamos seguros é no coração dela. A coisa não vai ser fácil, mas lede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do coração e na confiança. Portanto, não é preciso ficarmos agitados, nem deprimidos, nem sem dormir. Estamos com Deus, estamos do lado certo. Estamos do lado certo. Eu estou sempre convosco para vos dizer que a realização destes sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos tempos com o retorno de Jesus na glória. E depois cita, para terminar, mais uma vez o Evangelho de São Mateus: aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e despontam as primeiras folhas, compreendeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vossa libertação está próxima. E com isto termina a mensagem que vos li do tal dia 31 de dezembro de 1992. Já lá vão 24 anos. Ou vai fazer 24 anos. E isto é só uma das 605 mensagens. Portanto, e são boas e são úteis. Não é? Portanto, vale a pena. Agora não temos tempo, não é, para ver. Eu queria ver mais uma, mas não vai dar. Mas assim ficou assim uma espécie de soube a pouco. Que pena. Pronto, quem quiser, o livro, eu penso que não é difícil de encontrar. Vai ao site, se for à internet e escrever Movimento Sacerdotal Mariano, aparece lá o site do Movimento Sacerdotal Mariano, escreve um e-mail a dizer: olha, eu gostava de receber o livro. Recebe o livro. Não é? Também há muitas destas mensagens que estão na internet. Não sei se está tudo, mas muitas estão. Não é? Padre Bob, etc., com isso conseguem. Pronto, é muito útil, como eu dizia, insisto muito nas coisas que já sabemos de sempre, no terço, na consagração ao Coração Imaculado de Maria, nos primeiros sábados, tudo o que é a mensagem de Fátima, Nossa Senhora insiste. E nós, portugueses, devemos ter juízo e alguma vergonha, porque não fazemos. Vamos aqui, vamos lá acender velas. Nossa Senhora disse, nunca pediu para ir lá acender velas. Nunca. Não conheço nenhuma aparição. Vão lá, Fátima, acender velas. Não dizem lá nenhum. Depois, os primeiros sábados, que ela insistiu muito, não fizemos. Depois, enfim, consagração ao Imaculado de Maria, fazemos às vezes. Já não é mau. O terço também depende. No mês de maio. Com sorte. Não é isso. E no fundo, nós parecemos um bocado crianças irresponsáveis. Que, imagina, vai chegar o exame de matemática e andamos a andar de bicicleta. Ou jogar futebol. E depois chega ao exame e não estamos prontos. E não foi por falta da nossa Mãe do Céu avisar. Depois, quando isto apertar mais, não vai haver tempo. Ou nos preparamos agora, ou depois não vamos aguentar. Nós sempre caímos nesta tentação de, se aparecer o Anticristo, eu logo começo a rezar. Vai ser tarde. Não vamos aguentar. Temos que rezar agora a sério. Então, vamos fazer... Estou bem dentro do tempo ou não? Estou. Ou já descarrilei um bocado? Já. Então, vamos para o intervalo. Agora, temos um intervalo e depois voltamos a encontrar-nos